ao canal Peripécias. Eu sou a Miranda, estou aqui, assim como você, para aprender um pouquinho mais. E o tema do vídeo de hoje é constelação familiar. Para você que ainda não viu, eu vou deixar aqui nos cards que eu gravei um vídeo falando sobre traumas. E um dos meus traumas é relacionado com o meu pai. E assim como eu, muitos outros por aí têm também traumas com seus familiares. E a constelação familiar é uma terapia que trata em resolver alguns desses traumas e outros probleminhas mais. Mas que quem vai estar aí falando pra gente melhor é o constelador Dárcio. Tudo bem, Dárcio? Olá, Miranda, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Prazer é todo meu em ter você aqui neste canal, falando um pouquinho melhor sobre o tema. E para começar, o que é constelação? Miranda, a constelação, cada um gosta de usar, porque como ela é uma alternativa nova, as pessoas ainda ficam meio assim para defini-la. Eu gosto de uma das definições que eu vi, que é uma terapia vivencial. Por quê? Porque durante uma sessão de constelação ocorre uma representação nessa sessão, onde as pessoas que são os representantes, eles participam de uma situação do campo familiar da pessoa que está sendo consultada. Agora sim parece que está ficando tudo um pouco meio nebuloso, mas a gente já vai explicar ao longo como é que isso funciona, mas é só para dizer que eu gosto de usar esse termo terapia vivencial porque ela é vivida. Ela não é como a terapia normal, onde você chega no consultório do psicólogo e começa a relatar todos os fatos e episódios e ele fica como ouvinte depois dando um feedback para você e atuando dessa maneira. Aqui há uma participação, e em muitos casos até a própria pessoa que está consultando, ela também participa da própria constelação. Então assim, por exemplo, já que dá para ser essa experiência vivencial, no meu caso que eu quero tratar um trauma relacionado ao abandono paterno, é necessário que o meu pai vá? Ou só eu já tá de ótimo tamanho? Tem que resolver entre família, igual lavar roupa suja, em que você chama os envolvidos e lava logo tudo, expõe os barracos? Ou eu faço esse tratamento e aí no caso o constelador? Ou tem que levar mais algum familiar para participar? Não, na verdade a gente até aconselha que não vá ninguém da família, porque você está tratando de um episódio, porque assim, na constelação, vamos buscar um pouquinho mais lá do princípio da constelação. Ela nos diz que qualquer sintoma, doença ou comportamento que a gente venha a apresentar, ele é em decorrência de uma desordem no nosso sistema familiar. Desordem essa de acordo com as ordens do amor, que foram determinadas por Bert Hellinger, o alemão que criou as constelações familiares. E essas ordens do amor são formadas por 3 leis. Primeira lei, lei do pertencimento. Segunda, lei da hierarquia. Terceira lei, equilíbrio no dar e receber. Então, quando algumas dessas leis ela está em desequilíbrio, em desordem dentro do seu sistema familiar, acontecem isso que eu falei, ou um sintoma, ou a gente apresenta um sintoma, uma doença, um comportamento. Então o fato, por exemplo, do abandono do seu pai, ele é decorrente de alguma desordem. Você carrega essa rejeição que seu pai teve com você e às vezes até o culpa por isso diretamente, mas provavelmente isso pode ser alguma coisa que ele carrega do sistema dele, porque se ele fez isso, talvez foi a forma com que ele encontrou. Porque a gente sempre diz nas constelações familiares que cada um só dá o que tem. Então, às vezes, a gente exige dos pais algumas coisas, mas, na verdade, como é que a gente pode exigir o que o outro não tem para dar? Se eu chegar para você hoje e falar o seguinte, Miranda, me dá aí R$1 milhão, você vai falar, não tenho. Eu falo, não, mas você tem que me dar. Eu estou exigindo, estou pedindo, você tem que me dar. Você fala, não, mas eu não tenho. E você se sente mal por não ter e eu por não receber. E eu me sinto no direito, mas você acha que você já deu tudo que tinha para dar e eu me sinto no direito de que eu posso pedir muito mais. Apesar da criação não ter sido uma criação, vamos dizer, da mais prazerosa, da mais gostosa, mas você veio ao mundo pelos seus pais.
Então a gente diz também que nas constelações familiares a gente tem que honrar pai e mãe porque eles nos deram um dom maior, que é o da vida. E nada se iguala a isso. Você, por exemplo, não poderia ter nascido de qualquer outra combinação. Então a gente tem que saber reconhecer essa grandiosidade e respeitar e honrar o que eles nos deram, porque com certeza eles fizeram o melhor que eles podiam. Então numa constelação normalmente vai só o consultante, né? Por quê? Porque num episódio desse, numa sessão de constelação, vão ter cenas fortes, às vezes muito emotivas, e às vezes se tiver algum outro participante da família, depois que acontece a constelação, ele ficar vendo aquilo pode querer agir de uma forma racional depois, porque ali na constelação o que acontece muito é o movimento da alma, que a gente chama. A gente deixa o subconsciente agir, porque se for para agir com o consciente, é como você convive já no teu sistema. Você pode ter um pai que você gosta, uma mãe, mas você tem algum problema, mas na verdade você mascara. Você fala, não, eu gosto do meu pai, não sei o que lá, mas a tua relação não é boa. E ali, a gente deixando o que está no subconsciente, o que está na alma agir, ele vem nos esclarecer qual que é a desordem nessa relação. Então, por isso que é importante, a gente até fala que depois de uma constelação, a gente não conta também, para você não influenciar, porque às vezes você vai ter algum episódio ali que você vai contar, por exemplo, para o seu pai, olha pai, eu fiz a constelação com você e chegou uma certa hora onde eu chorei e fiquei com medo. Puxa, aquilo vai causar uma situação meio embaraçosa, porque ele vai estar agindo com o racional, sendo que na verdade, depois do trabalho todo que a constelação faz, ela age no subconsciente, né? Então, você não vai, o aconselhado realmente é não ter ninguém da família e você vai carregando um tema. Como eu falei, você pode chegar lá e falar, eu tenho um problema com a questão do abandono do meu pai. E aí você vai tratar e a gente vai abrir sua constelação, vai ser criado ali um campo do seu sistema familiar, onde a gente vai trabalhar para poder fazer esse reordenamento. Então, no caso, assim, quando você fala da questão do emocional, seria como se eu entrasse em um transe e revivesse cenas do passado, ou não, ou nada a ver, não acontece nada disso? Não, a constelação você não revive, lógico que você vai se emocionar, porque como eu falei, tem uma representação ali. Então tem uma questão que vai aflorar sentimentos, emoções físicas, sensações físicas e emocionais, que vão vir nas pessoas, nos representantes que estão ali atuando no seu campo familiar. Só que na verdade não é, eles, por exemplo, eles não sabem o que aconteceu, eles não sabem como é que foi o episódio, por exemplo, que você falou do seu abandono. Então o que eles vão estar carregando, a informação que eles vão estar carregando é do que está na alma, no subconsciente. Como você hoje sente com relação a seu pai e vice-versa. Né? Então assim, ninguém vai olhar e vai falar, nossa, eu agora estou aqui, me coloquei no lugar da Miranda ou do pai dela e eu estou revivendo a cena que com 3 anos aconteceu isso. Agora, a pessoa tem sensações que você fala, nossa, isso é assim com meu pai. Talvez a pessoa vai ter um jeito de te olhar, de te abraçar, de ficar com as mãos, coçar a cabeça, tossir, que é o jeito que seu pai fazia. Isso sim, porque ela recebe esses sinais. Mas o episódio em si, ele não é revivido ali. Porque é exatamente pela condição de como está esse sentimento, como uma alma está enxergando e sentindo a outra, que a gente faz esse trabalho. Porque se alguém está olhando, por exemplo, com um sentimento de raiva que a gente, constelador, aprende a identificar e também a gente conversa e vai perguntando para os representantes como eles estão se sentindo, você vai sabendo como é que você tem que coordenar e conduzir a constelação para você fazer esse trabalho, para poder reordenar, de onde de repente você coloca pai e filha frente a frente, eles vão se olhar, um vai sentir raiva no começo, o outro vai sentir angústia, vai sentir medo e daqui a pouco você vai conduzindo aquilo para que a coisa vá se reordenando, vá se reconciliando, né? Então é nesse sentido, é de saber como está o sentimento no subconsciente, na alma de cada um, e não é preciso reviver, porque reviver mais uma vez o episódio, na constelação, ele traz um enfraquecimento para o processo. E assim, para eu poder ter seria o quê? Uma terapia, uma sessão
Como que chama essa questão de estar ali em contato com o constelador? A constelação, a gente fala que assim, você vai fazer a sua sessão de constelação. A constelação você normalmente não faz também, novamente, que nem a terapia, onde você precisa falar, olha, nós vamos fazer um processo, a gente faz uma entrevista, conversa, você conta o caso, eu vou falar, olha, talvez a gente precise de umas 10, 15 sessões, a princípio vamos fazer semanal, depois a gente faz quinzenal e vai vendo como é que é a sua evolução. Como ele é um reordenamento, ele não age na hora, né? Ele não é aquela coisa da massa do bolo, olha, agora é a hora de botar o fermento e o bolo vai crescer. A gente, como faz um trabalho que ele é na alma, a gente fala que depois a constelação, depois de feita, ela atua no tempo de Deus. Porque ali, nesse campo que eu já citei algumas vezes, que é o campo familiar, é criado um campo baseado na energia quântica. É como se viesse a energia da alma das pessoas que são representadas ali. Acontece a constelação e o trabalho que é feito, ele depois, essa energia também volta para a alma dessas pessoas. Então tem que ver uma reorganização, essas pessoas vão sentindo essa energia e isso vai se reposicionando, vai ter uma reorganização para o teu sistema começar a rodar numa engrenagem, vamos dizer, mais harmônica e não ter aqueles solavancos ou emperros que tinha antes, né? Então, normalmente, a constelação ela tem um tempo para agir em cada um. Porque às vezes você faz uma constelação onde a pessoa já estava muito pronta para resolver aquilo, porque depende muito também do estado e do timing que a pessoa está. Se ela também está pronta para ver, porque a constelação ela vai trazer. Por exemplo, imagina você vindo achando que você vai olhar e falar, olha, eu quero tratar o abandono do meu pai. E aí, de repente, você está lá se vendo, falando para o seu pai, olha, doeu muito, machucou, dói, é difícil, eu sofri muito. Coisa que talvez você nunca teve a coragem de falar ali na frente, mas você está falando com um representante do seu pai. Então, tudo isso tem um processo, tem um tempo para ele poder trabalhar. E se você já foi muito preparado para aquilo, porque você vê que essa situação é uma coisa que realmente está te atrapalhando, está te dificultando o caminhar na vida, você conseguiu entender que isso é um problema que precisa ser tratado, talvez isso vai acelerar o teu processo. Mas tem casos onde as pessoas precisam de um certo tempo para que isso vá acomodando e também todas as coisas organizando, porque às vezes para poder essa energia voltar e atuar, vamos supor no caso esse de novo do seu pai, precisa que algumas coisas sejam acomodadas para que depois atue nele, para que depois a relação comece a melhorar entre vocês, ou você comece a entender que ok, eu já não olho mais com aquele olhar de criança, eu estou no meu estado adulto, onde eu entendo que fui criada, já tenho minhas condições para poder vencer, eu gostaria de ter tido apoio, mas se eu ficar nisso, eu sei que minha vida não vai andar porque está num estado de criança, só reclamando e terceirizando a culpa, sendo que enquanto eu estou viva, eu posso correr atrás e fazer as coisas acontecerem. Então é nesse sentido, é um trabalho que faz porque ela tem que atuar. Às vezes a constelação ela pode atuar com uma semana, ela pode atuar com um mês, trazer já alguns benefícios, como pode ela demorar às vezes 6 meses, 1 ano para poder começar a atuar, porque por mais que a pessoa viva aquela situação, às vezes ela tem uma dificuldade de aceitar o que aconteceu ali. Né? Ela percebeu, ela viu, porque a constelação ela mostra. A constelação, se a pessoa está, por exemplo, com alguma questão de doença já e está fazendo um tratamento, jamais a gente indica para a pessoa parar um tratamento e ir lá fazer uma constelação. Então, ela precisa também ter essa consciência, porque na verdade a constelação ela vai potencializar talvez aquele tratamento e vai ajudar a pessoa a visualizar a origem daquele problema que ela está, naquela situação que ela se encontra. Então vai muito além do que um tratamento com um psicólogo, por exemplo. É diferente, né? É um tratamento da alma, mais profundo e enraizado. Mas eu posso, por exemplo, fazer esse tratamento via assim, Zoom, bate-papo, ou eu tenho que estar presencialmente com o constelador? O que é o mais indicado para poder fazer esse tratamento da constelação? Fazer uma sessão de constelação, ela pode muito bem ser feita tanto presencialmente quanto virtualmente. Não é necessário estar na presença do constelador, porque, como eu te falei, a gente trabalha com o campo da energia quântica.
Então, se eu lá, estando presencial, com eu constelador, a consultante e mais os representantes, e esses representantes recebem a energia do campo familiar da consultante que não está presente, então não significa todos estarem presentes para que isso aconteça. Então, eu estando aqui, a consultante estando em outro lugar e representantes estando em outros também, não tem problema, ela flui da mesma forma, com a mesma potencialidade. O que precisa é os representantes, isso é tanto presencial quanto virtualmente, precisam estar disponíveis para o sistema, para o campo, né? Eles precisam se permitir sentir, estarem livres de julgamento, estarem abertos ao sentir e não ao racional. Por exemplo, a pessoa que vai aí fazer a constelação, ela tem que querer fazer. Não é tipo assim, a minha mãe quer que eu faça, não. Eu tenho que querer fazer, é isso? Ou tanto faz, se ela quiser que eu faça, eu vou obrigada, vai funcionar do mesmo jeito? Não, por isso que a gente fala, para fazer a constelação, a tomada de consciência do consultante, ele tem que estar bem avançada, ele tem que estar bem disposto a isso. Porque se você vem como uma questão de prova, com certeza não vai funcionar, porque você não está permitindo que aquilo haja no seu campo. Então você precisa estar com a intenção realmente do que você vai ver, você vai permitir agir. Né? Então, por exemplo, numa constelação, muitas pessoas às vezes me perguntam: Darcio, eu estou com uma questão assim, assim, não sei o que lá, você acha que uma constelação pode ajudar? Eu falo, olha, constelação ela te permite enxergar todas as situações de sintoma, comportamento e doença, que vai te ajudar a melhorar observando isso dentro do seu sistema familiar. Tá bom, então eu vou pensar e depois eu te falo. Ok. Eu não ligo e não mando mensagem para essa pessoa falando: oi, e aí, você pensou a respeito? E aí, você não quer fazer sua constelação? Como é que você tem passado? Você não quer ver aí para poder ver se melhora a tua situação? Porque a gente aprende uma coisa na constelação, é que a partir do momento em que eu quero ajudar a pessoa, eu já estou deixando de ajudar. Porque se ela não está no momento certo onde ela vai enxergar aquilo, eu estou interferindo na forma certa do campo dela atuar, da força atuar. É a mesma coisa como se eu virasse para você e falasse o seguinte: olha, a hora certa do bolo ficar pronto é daqui 10 minutos. Mas eu chego para você e falo o seguinte: vai lá e abre o forno agora para você ver como é que está o bolo. E aí você abre o bolo, abre o forno e o bolo dá aquela murchadinha e aí você perde. Mas eu sabia que ele não podia ser aberto naquela hora, o forno. Entendeu? Então é mais ou menos assim. A gente não força a situação com uma pessoa para poder falar, sabe, quando a gente tem muito esse negócio de falar, às vezes algum amigo vem contar, como amigo eu posso falar, como antigamente, eu tô com um problema assim, me faz terapia, eu faço, eu resolvi minha questão, não sei o que disso, não sei o que daquilo, ok, você indica, mas eu que sou profissional, eu não posso ter essa prepotência de trazer a pessoa para falar, não, pode vir que eu vou te ajudar. Vem, se você está falando que tem esse problema, venha que você pode... Não, a pessoa tem que realmente falar, Darcio, eu quero olhar para isso porque está me incomodando, né? Como também, às vezes, tem muito isso que você falou, eu tenho horas que eu não sei, porque eu tenho sintoma, mas eu também tenho um comportamento e às vezes tenho uma doença, então o que é? Como é que eu faço? O que eu constelo? Aí você tem que sentir o que está mais forte em você, o que te incomoda mais. Porque muitas vezes você resolveu um problema, ele é precedente que gerou os outros. Então, às vezes, você consegue ver o que tem mais força para ser tratado, ele com certeza já vai ajudar a aliviar. Pode ser que você precise depois, futuramente, constelar outras questões, mas talvez esse já dê aquela primeira soltada para poder facilitar o processo depois. Assim, eu vejo... trocando assim, saindo um pouco da questão do trauma do abandono paterno, que é uma coisa, né, que é muito ligada à família, com certeza, mas eu queria entender se outras questões que às vezes não parecem ser ligadas à família também dá para ser constelado aí, dá para ser tratado. Por exemplo, as pessoas reclamam muito da questão de prosperidade financeira e de oportunidades. Então eu vejo muitas pessoas falando assim, ai meu Deus, acabei de abrir esse negócio e aí veio, sei lá, um tsunami e destruiu tudo aqui. Ai, eu sou muito azarado. Ai, eu não tenho sorte com dinheiro. Ai, joguei na Mega por 2 números que eu troquei e eu perdi.
Então, assim, a questão financeira também é uma questão que está ligado a alguma coisa com relação familiar, ou dá para ser tratado assim também na constelação? Sim, a gente pode olhar também para uma questão de sucesso profissional e familiar, são as duas coisas. E elas estão, de novo, todas atreladas ao seu campo familiar. A gente, por exemplo, fala que às vezes uma pessoa quando não consegue ter sucesso profissional é porque ela tem às vezes alguma questão, aí depende do grau. Se ela não consegue ter sucesso na profissão, ela talvez tenha ainda uma pendência com a mãe para resolver, ela não aceita a mãe dela da forma como ela é. E às vezes, em alguns momentos, ela pode se julgar maior que a mãe, achar que sabe mais e que quer controlar a vida da mãe. Ou se às vezes essa pessoa é aquela pessoa que está ali, tudo bem, ela é uma excelente, vamos dizer, advogada, mas não prospera, não vai, mas ela é uma excelente, ela é uma boa profissional, talvez ela não tenha então uma boa relação com o pai, ela não tomou o pai. Porque o que a gente aprende na infância? A mãe é aquela que dá o colo, que está sempre ali pro carinho, pro cuidado. E o pai é o do conselho, né? Parece que a gente depois, quando vai pro mundo, é aquela, depois que a mãe ficou lá, mimou lá, deixou, cuidou, tudo bonitinho, deu o colinho, o aconchego, ela libera a criança para poder ir com o pai, onde o pai vai ensinar a andar de bicicleta, nadar, jogar, empinar pipa, pescar, seja lá o que for, diversas coisas. Então é isso, o pai leva para o mundo, é pelas mãos do pai que a criança conhece o mundo. Então, dependendo do tipo de problema que essa criança pode ter, pode ser um tipo de relação dessa, observar e fazer uma constelação para identificar como é que está a relação dela com o pai, que nada tem a ver, por exemplo, com a questão que você falou do abandono. Ela não precisa ter sido abandonada, basta ela achar, às vezes porque teve mais condições de estudo do que o pai, ela achar que ela passou a saber mais que o pai, que pode controlar a vida do pai, ser o pai dos pais. Entendeu? Isso é uma questão muito séria diante da constelação, que realmente trava a pessoa para ir para a vida. E isso também pessoalmente, porque se ela não aprendeu a ser um homem do lado do pai, no caso o filho, ele não vai aprender, ele não vai ser um bom marido. E a mulher a mesma coisa. Se ela não aprendeu a ser mulher com a mãe, provavelmente ela também vai ter problemas no relacionamento dela. Então dá para ver isso. E essa questão que você falou, tem às vezes até questão, existe uma das leis da constelação que fala sobre o pertencimento, que é todo ser humano que foi gerado, mesmo que tenha sido gerado ali um feto que teve dias de vida, para lá foi uma alma. Então ele tem direito de pertencer àquele sistema familiar. E se esse direito de pertencer é tirado, vai haver um emaranhamento, ou seja, essa alma vai, como se fosse reivindicar o direito dela de pertencer e vai se criar um emaranhamento, um novelo de lã com a alma de alguém do sistema familiar. E às vezes, por exemplo, vamos pegar um caso desse que foi um aborto ou uma criança que nasceu e poucos dias depois por um acidente ou por uma doença grave veio a falecer. Normalmente isso às vezes na família, depois que passa um tempo, é deixado de lado, porque é um assunto que causa trauma, é complicado falar, gera lembranças desagradáveis, as pessoas ficam ressentidas de falar, não sabem lidar com a situação. E o que vai acontecendo? Às vezes essa criança vai caindo no esquecimento, vai perdendo o seu direito de pertencer. E às vezes no subconsciente de alguém da família fica aquele sentimento de culpa. Qual que é? Olha, aquela pessoa não está mais aqui, ela não pôde viver. Então, se eu for bem sucedido na vida, se eu tiver felicidade, eu vou estar traindo aquela pessoa que não está aqui. Então, por fidelidade ao sistema, eu não posso ser feliz, eu não posso ter sucesso. E aí às vezes acaba acontecendo, porque você já deve ter ouvido falar de amigos, se não aconteceu com você, mas de amigos que foi exatamente o que você falou. Às vezes está lá e fala, nossa, eu comecei ali a fazer um negocinho, a coisa começou a desenvolver, aí na hora que eu fui lá e montei um ponto, aluguei um ponto comercial, montei tudo, dali uma semana, um mês, deu uma chuva, desmontou tudo, um vendaval, arrastou tudo, perdi tudo. Você vai falar, puxa vida, e foi o dela, não foi o do vizinho, não foi o de mais ninguém. Ela que acabou sofrendo com aquilo. Por quê? Porque infidelidade a ela não poder ser feliz, porque senão como é que ela vai ser feliz deixando alguém da família dela que não está mais vivo, que não vingou, né? Então acaba acontecendo esses insucessos profissionais também. E quando você faz a constelação, você faz esse acolhimento, você faz
trazer essa alma de novo para o pertencimento do sistema familiar. E aí a vida da pessoa começa a fluir melhor. Muitas pessoas que passaram por isso, e eu vou admitir que até eu mesmo, em algumas situações, já vivenciei essa experiência péssima, né, querido? Eu acho que, inclusive, quando acabar esse vídeo, eu vou correndo fazer uma sessão de constelação, porque realmente eu devo estar precisada demais. Mas eu queria saber se a constelação também consegue tratar 2 pontos que eu acho, assim, que bem complicados e que tem em muitas famílias, que é a questão da dependência química e do alcoolismo. A questão da dependência, que acho que afeta pelo menos quase todas as famílias, seja qual for o tipo de dependência, ou em questão de drogas lícitas ou ilícitas, eu acho que acaba tendo sempre, né, em alguma família por aí, um primo, um tio, um gato, cachorro, um papagaio. Então eu queria saber se dá para tratar isso com a constelação. Assim como eu te falei, a constelação, ela permite que a gente olhe para sintomas, comportamentos e doenças. Então, todos esses também fazem parte e são muito recorrentes. Abuso sexual também dá para a gente poder ver na constelação. E, por exemplo, eu vou pegar para só para a gente não se alongar muito nessa questão, mas, por exemplo, o vício que você falou. O vício, normalmente, é o que eu falo, na constelação, ela nada é uma regra direta, né? Existem as leis, como eu falei, e que se elas estão fora da ordem, alguma coisa vai acontecer, de sintoma, doença ou comportamento. Mas não necessariamente, se está acontecendo isso, é aquele sintoma. Se está acontecendo aquilo, é aquela doença que a pessoa vai ter. Mas é dentro dessas opções que a coisa se desenrola. Mas, por exemplo, o vício, na sua grande maioria, ele está atrelado a uma ausência do pai. Ou quando a mãe não permite que o filho tenha acesso ao pai. Porque nós somos 50% pai e 50% mãe. Isso não tem como negar. Então, a partir do momento em que, por mais que você tenha tido um pai onde ele foi, vamos dizer, omisso, foi relapso ou foi um pouco agressivo, e sua mãe começou a te colocar distante dele, falando mal dele para você, isso dentro de você significa que ela também está te julgando por causa desse 50% que você tem dentro do seu pai. Então, no princípio, você pode até ficar próximo da sua mãe, porque conscientemente você vai enxergar que aquelas atitudes do seu pai não são tão boas. Mas pela fidelidade do campo, de você ter os 50% dele dentro de você, você também vai querer estar junto. E aí, só que você não tem esse direito, esse acesso, porque ele é impedido. E aí a fuga é compensar a falta do pai com alguma coisa. Por isso que normalmente as pessoas vão para o vício, entendeu? Então, essa é uma das explicações, né, mais comuns de ter um vício na família, né? Mas a síndrome do pânico também dá para olhar, a outra que você falou, a depressão, dá para olhar, intolerâncias, alergias, gastrite, enxaqueca, tudo isso dá para ser olhado, insegurança, ansiedade, todos esses pontos e questões podem ser olhados através da constelação, porque tudo isso são questões do seu sistema familiar. Esse dia eu vi um vídeo de um médico onde ele diz: nós não adoecemos, quem adoece são nossas relações. E nas relações do sistema familiar, quando a gente ou deixa de incluir alguém da família, e o incluir que a gente fala é incluir na alma, porque, por exemplo, se foi alguém que já faleceu, como é que você vai incluir a pessoa? Você não consegue ir lá abraçar ela de novo, fazer nenhuma demonstração de carinho físico, mas você consegue fazer isso no seu coração. Essa é a forma do acolhimento quando se trata de algum ancestral que já faleceu. Mas você também pode ter problemas de relacionamento com o seu namorado, com a sua namorada, esposo, marido, esposa também, né? Então, todas essas relações, quando elas adoecem, na verdade, elas trazem essas situações para mostrar aonde está o problema, porque não é na pessoa que está o problema. Muitas vezes tem relacionamento onde a pessoa fala assim: a gente já não está se entendendo, a gente está pensando em separar, porque acha que não tem mais solução. Só que na verdade, e às vezes até a pessoa acha que às vezes o marido ou a esposa
tem até alguém no relacionamento, está com alguma outra pessoa, e na verdade não é isso. Na verdade, às vezes é porque ela está emaranhada com alguém do sistema familiar dela, onde a atenção dela está voltada para essa pessoa, para esse emaranhamento, e ela não consegue estar disponível para a relação, né? Às vezes alguém sofreu demais com o falecimento de um avô, por exemplo, e aí ela ficou presa nesse falecimento, porque ela não conseguiu fazer um fechamento, um luto que a gente fala de forma orgânica. E aí, nesse sentido, ela não deixou de gostar do marido, só que ela ficou emaranhada nesse falecimento. E aí ela deixou de estar disponível para a relação. E aí começam a haver os desentendimentos que geram todas essas questões. Então, pessoal, você que tem aí em casa, né, alguém que precisa de ajuda para tratar essas questões, já sabe, né, constelação familiar. Mas só para a gente concluir aqui, Darcio, eu vou falar qual foi a minha percepção sobre a constelação, mas eu quero que você defina melhor, né, para o pessoal também aí de casa ter aí as suas próprias conclusões. Então, na verdade, a nossa vida está completamente ligada aí às nossas gerações. E eu acho que essas relações influenciam em tudo que acontece. Então, a gente já viu que tem questões químicas, questões de prosperidade, questões de doenças, e que, na verdade, a constelação trata a alma. Então, eu queria que você definisse para nós o que é realmente essa base que faz com que levante todas essas curas mediante a constelação. Então, eu acho muito interessante porque é exatamente isso. Quando eu comecei com as constelações, eu tive uma mudança de percepção, que a gente chama de tomadas de consciência, que foram muito profundas, né? E que vem fazendo uma grande mudança na minha vida. E o que é muito interessante, existe uma frase do Bert Hellinger, como eu citei, o criador, que ele fala o seguinte: o amor preenche o que a ordem abarca. O que ele quer dizer com isso? Imagina que tem um rio com o seu contorno. O amor é a água e a ordem é o contorno do rio. Então, se você tiver água demais, amor demais, você vai transbordar e não vai ser bom. Ou seja, se o amor não fluir dentro de uma ordem, vai ter problemas nos emaranhamentos. E o amor flui entre os seus ancestrais, entre o teu sistema familiar, né? Então, assim, as constelações familiares, elas tratam do amor em movimento. Se a gente puder tratar de uma maneira, vamos dizer, mais simples, ela fala do amor em movimento. Ela põe o amor em movimento, porque a partir do momento onde eu estou excluindo alguém, onde eu estou rejeitando, onde eu estou tentando ser superior, está tendo um problema na ordem com que esse amor está escoando nessa relação. E as constelações, ela vem para olhar isso, aonde está com o problema da ordem para o amor escoar, ou aonde está tendo bloqueio e esse amor não está em movimento. Isso que eu gostaria de deixar principalmente, porque é nesse ponto onde a gente vê essas questões que você falou. E tudo isso atrelado ao nosso sistema familiar, porque eu não amo sozinho, só a mim mesmo. Eu preciso me amar, mas não é deixando de me amar ou só me amando que eu resolvo minhas questões. A questão é do amor em movimento entre as relações dentro do sistema familiar. Isso que é o ponto principal onde a gente observa na constelação para identificar essa questão dos emaranhamentos e fazer esse reordenamento. Gente, adorei, até porque o amor salva, né, gente? Todo mundo já sabe que amor é tudo de bom, né? Ame o próximo, ame a si. Todo mundo já sabe que o amor é a base. E aí, a constelação utiliza, né, essa base poderosa para nos tratar de diversos assuntos. E você que ficou interessado para saber um pouquinho mais sobre constelação, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todas as redes sociais, todos os contatos do Darcio. Você vai lá, segue ele, porque ele fala muito mais sobre constelação, sobre a forma aí de se libertar de todos esses problemas que você já não aguenta mais, não sabe como fazer, e você aprendeu um pouquinho mais hoje aqui que a constelação pode sim te ajudar nisso e muito mais. Então eu vou deixar aqui
tá, pessoal? Olha aqui na descrição, vai lá, acessa as redes do Darcio, porque tem muito conteúdo bacana por lá. E se você resolver fazer aí a constelação, você viu que não é necessário estar fisicamente, né? Pode estar assim, igual a gente, num bate-papo, pode conversar, se abrir e se resolver, que é o que realmente importa, né? Eu queria agradecer a participação do Darcio neste humilde canal, para vir aqui nos falar um pouquinho mais sobre esse tratamento aí, né, da constelação familiar. Muito obrigada, Darcio, seja muito bem-vindo, volte quando quiser, eu ficarei muito feliz de saber um pouco melhor sobre esse universo mágico da constelação. Eu que fico muito feliz por ter participado, agradeço a oportunidade porque eu amo falar disso. Se a gente fosse falar realmente de tudo que tem na constelação, a gente ia passar o resto dessa semana falando. Então, para mim, assim, é muito prazeroso. As pessoas que quiserem seguir, como você falou, podem lá olhar no Instagram, no Facebook. Eu tenho bastante vídeos que falam, vão contando de pedaço para ir elucidando aos poucos, porque cada um tem um momento do seu despertar, né? E lá eu associo muito com uma outra questão da espiritualidade, que eu falo que Deus tem um propósito para cada um de nós. E a gente precisa, ao longo da vida, ir acertando o nosso quebra-cabeça para poder conseguir viver esse propósito. E as constelações familiares permitem muito ir fazendo esse encaixe das peças de uma maneira mais harmônica, mais leve, para a gente poder viver o que realmente Deus tem para a gente. Mais uma vez, obrigado por ter participado, pelo convite. Já estou ansioso pelo próximo para poder a gente falar de mais assuntos. E muito obrigado, e será um prazer receber quem quiser falar, mandar uma mensagem para poder falar sobre as constelações, explicar um pouco mais e quem sabe você se identificar com o seu momento de fazer uma constelação. Muito obrigado. Ótimo, pessoal. Então, por hoje é só, mas não esquece, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like e comente aqui se você gostou, se você quer fazer, se você conhece alguém, se você já sabia sobre o tema, tá? Que a gente quer saber tudinho. E até o próximo vídeo. Tchau!